Então vamos agora à ministração bem dinâmica mesmo. Basicamente nós vamos continuar. Nós vamos continuar o que falamos semana passada. Nós falamos sobre a unidade do corpo de Cristo e hoje é mesmo parecer, só que o versículo é o mesmo. 1 Coríntios 1, do 10 até o 12. Nós vamos utilizar a mesma base. Se vocês quiserem abrir, não tem problema. Coríntios capítulo 1, dos versículos 10 ao 12. Se quiser usar aqui, que eu tenho a referência no esboço. Ajude aqui a visitante, deixa na minha vontade. 1 Coríntios 1, dos versículos 10 ao 12. Esse versículo, esse livro é gostoso de dizer em inglês, porque é 1 Coríntias. Literalmente é Coríntias. Qual é? Ainda bem que não é Palmeiras, né? 1 Coríntios 1, do 10 até o 12. Carta ao povo de Corinto. Todo mundo achou? Na minha Bíblia não tem Corinthians. Tem São Paulo. Vamos lendo então para ganharmos tempo aqui. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Nós vamos basicamente continuar o que falamos semana passada. Então vai dar para a gente pincelar aqui, como semana passada vocês já puderam receber bem a mensagem. Hoje nós vamos focar um pouquinho também sobre união. Até acabou o que foi feito na célula até agora, o que nós falamos hoje, entrou um pouquinho no que nós já compartilhamos. A união somente não nos leva a realizar coisas grandes para o reino de Deus. Ou seja, apenas a unidade move o braço de Deus. Apenas a unidade move o braço de Deus. Apenas a unidade produz edificação. Esse início aqui eu vou ler porque eu achei interessante. Semana passada nós falamos sobre batata, sobre purê de batata. E hoje nós vamos falar de um outro tema. Aqui, que alguns aqui vão entender muito bem. É a mesma diferença que há entre um depósito de materiais de construção e um edifício. No depósito, os materiais estão em união. Os tijolos estão junto com os tijolos, a areia no monte de areia, as ferragens com as ferragens. Isso é união. Unidade só acontece quando todos esses materiais são unidos em um projeto de edificação. Somente quando eles são unidos pela argamassa do Espírito é que temos a edificação no reino de Deus. Foi como eu falei semana passada, que eu até usei a Natália como exemplo. Aqui cada um sozinho tem um potencial e pode fazer coisas grandes para Deus. Eu creio que Deus pode levantar aqui qualquer um de vocês. Dá um exemplo. Vou citar agora. Eu creio que Deus pode aqui levantar qualquer um de vocês e, sei lá, com Jesus te ama, ganhar alguém que pode se tornar aí o maior pregador de Ferraz de Vasconcelos. Através de você ser o canal para que uma multidão seja alcançada. Mas imagine nós todos juntos. Foi bem o que ela falou. A gente vai botar os demônios de Ferraz, ó, some. Então, o que acontece? A unidade em si, quer dizer, a unidade em si, que representa único, não vai conseguir fazer muita coisa, mas a união, juntos, nós vamos poder fazer muita coisa. Todas as igrejas possuem crentes reunidos, mas nem todas possuem unidade. Eu fiquei pensando nisso, por uma prova que eu dou para vocês. Quantas e quantas vezes nos cultos os pastores já tiveram que dar bronca em toda a igreja por tanta coisa que
eles não concordavam. Às vezes, sei lá, conversa no meio do culto, celular ligado, ou... Mas é por causa da igreja. Não, eu tô me referindo assim, dentro do culto. Cala a boca, então. Às vezes, sei lá, pessoas que não prestam atenção no culto e ficam tirando a concentração dos outros. Viu, Fernanda? Não mesmo. Pessoas que, infelizmente, fazem a obra de Deus relaxadamente. E tantas outras coisas. Falou que a gente faz as coisas Relaxadamente. relaxadamente. As pessoas ficam insultando a gente. Para, Deus! Eita, Deus! Insultando a gente. Fala tudo, hein, Deus? E eu fiquei pensando nisso, que é uma verdade. Todas as igrejas possuem cristãos reunidos, mas a unidade não é todas que têm. Tem uma coisa que agora até melhorou um pouco na igreja, mas que teve um tempo que eu ficava louco com isso. E eu tava com medo disso acontecer no nosso meio aqui. Panelinha. Panelinha não tem mais nada. Vai Eu ter panela. detesto isso, esse negócio de panelinha. Você ter apenas um grupo. Ah, tá. Você fechar aquele grupo e aquele grupo não se abrir. Tipo como eu só consigo me adaptar com eles. Em outro grupo eu não consigo, porque aqui é uma panela grande. Não, Eu panela não não. consigo entrar em outro Aqui é grupo uma porque eu sou panela uma de pessoa escola. tímida. Você é o que, Jaque? Tô conversando com a Carol, dá licença. E isso é uma coisa. Isso é uma coisa que particularmente me deixa furioso. Até hoje, eu não concordo com esse negócio de panelinha. Tudo bem. Tudo, tudo bem. Não tem panelinha. Existe aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade. Aqui, todo mundo faz parte da mesma panela. Mas na igreja todo mundo tem panela. Não, mas eu Na me. igreja tem panela. Claro que tem. Cada grupo, Tem lá na cantina, lá embaixo tem umas grandes. Mas é verdade, cada grupo se relaciona com o seu grupo. Ninguém se enturma. Então é esse o problema, que é o porque você vai, a seguinte. gente vai pro culto de jovens agora. É nítido as panelas lá. Não. Eu sei que tá ouvindo. Deixa eu te dizer uma coisinha. No que mais Jesus se apertou foi justamente por falar a verdade. Isso é uma coisa que a gente não tem que ter medo. O quê? De falar? De falar a verdade. O que tiver que acontecer depois disso? Ela não é sinceridade de Calma, pessoa. Fê. Ó, pura. Fernanda, não mente. Primeiro Deus round. está aqui. Mas, Eu vou pegar. mas, voltando, Você quer água? Conhaque não tem, mas acho que tem veja. mas voltando aqui ao tópico aqui. Não é errado a gente ter o nosso grupinho aqui. Por exemplo, a gente às vezes faz algum evento juntos, às vezes, sei lá, assistir um filme, sei lá, ir para um parque ou encher o saco de alguns amigos da cela. Não é errado, não. Mas o que eu não concordo, mas uma coisa que não me entra na mente é o seguinte: fechar o grupo e não querer abrir. Não deixar as pessoas entrarem. Não é pra todo mundo, não. Vai que as pessoas me ajudam. Eu vou pegar a roupa. Vai agora. Ou seja, o que que As pessoas fecham, não deixam ninguém entrar. o que que a nossa visão celular fala? Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Não é por muito tempo que o grupo vai ficar pequeno e tem que se fechar um intuito, ele se abrir. Ele tem que ficar grandão. E qual é a conclusão disso? Vai se dividindo. Isso vai se abrir. Então nós temos que ser unidos ao todo. Aqui o tema é mesmo parecer. Nós temos que estar no mesmo propósito, todos. Temos que ter a mesma opinião. Temos que estar unidos aqui, dar as mãos com os outros. Em tudo. Já que não estraga, tava tão bonito. Vamos dar as mãos, vamos dar. A dupla que cantava essa música acabou. Morreu? Não, porque um dos companheiros decidiu fazer carreira solo e o outro foi fazer parceria com o outro. Então faliu. Essa música não tem mais jeito. Se reclamar de dor, vocês estão nascendo. Tá tudo forçando aquele razão que eu tô rindo. Então, que, Ela tá chorando. e um dos segredos para que nós possamos crescer em tudo é exatamente nós estarmos unidos no geral em tudo. Então, vamos. Vou usar já. Ele morreu
Vou usar já o linguajar aqui mais apropriado. Vamos arrancar esse espírito de panelinha, se caso nós estivermos chegando a esse ponto. Já estamos, Thiago. Eu renuncio, repita comigo. Eu renuncio. Toda panela. Toda panela, em nome de Jesus. Nós precisamos, Essa comida. nós precisamos assim, estar abertos a todo mundo. Teve um querido amigo nosso em comum que uma vez foi conversar comigo no estacionamento e ele estava me perguntando o que você vê na igreja que está de tão diferente. Eu comentei exatamente essa questão de panelinha e outras questões. Mas isso é uma coisa que nós, como igreja, temos que melhorar. Porque, infelizmente, até entre redes está vendo panela. Eu não vou esconder isso aqui. Uma vez, numa reunião, essa reunião até eu não fui. Uma reunião da Reis faz tempo. Que eu estava com um amigo em casa. Olha o motivo pelo qual eu não fui. E nós continuamos esse assunto após os comerciais. Agora tá começando a ficar forte. Aí tem que dar um suspense pra levantar a audiência. Aí, depois que até minha irmã foi minha mãe, e elas comentaram que foi tocado nesse assunto na rede e estava o pastor Henrique em lágrimas por causa disso. Que não sei se ele estava ciente do assunto. Você não vai se lembrar disso, mas isso aconteceu. Você não vai se lembrar disso. Seu? Thiago, a mente dele é um computador, filho, de tudo. E isso é uma coisa que eu não vou mentir, me preocupa. Nota fiscal do Teve vezes, assim, eventos que foram feitos na igreja que a gente só ficou sabendo depois. Opa. Que unidade que é essa, pelo amor de Deus? Tem um aí há pouco tempo. É? Teve. Na igreja. Aí é? Eu não estou falando assim um exemplo. Campa dentro? Campa fora? Um exemplo. A nossa célula, um exemplo, queira fazer um evento, mas não é um evento aberto para todo Não, é mundo. evento com a célula. A gente tá falando de evento com a célula. Bate nela. Tá revoltado. Mas, Não tô revoltado, gente. O que o Thiago tá falando é sério. então, é uma coisa que sinceramente me entristece. Se nós somos as redes, células, líderes, discipuladores, é só para um melhor cuidado, não é igrejas divididas. Tem eventos sim, por exemplo, só Rede Ágape, só Rede Aprisco, só Rede Manuel, mas o nosso foco é juntar. Temos que ter mais união, temos que ter mais comunicação, que isso é um problema que está complicado. E a comunicação, ó. Para É vocês, desse tamanho. até a minha namorada me reclamando disso, de falta de comunicação na célula dela, eu falei, meu Deus do céu. Ah, você falou falta de comunicação na célula? Geral, Ah, aqui não tem. geral. Falta de comunicação aqui. A prova é a seguinte, que eu te falo de falta de comunicação. Eu só queria ter demais. Por que que eu digo? Eu falei agora sobre eventos que a gente só fica sabendo após aconteceu. Não houve uma falta de comunicação? Foi, verdade. Exato. É um dos poréns também que nós estamos tendo problemas para a unidade. Então nós temos que ter mais unidade em tudo. Deus abomina aqueles que possuem um sorriso diplomático, mas que por trás minam a visão, criticam os líderes e levedam a massa com as suas atitudes Vocês rebeldes. entenderam que é um sorriso diplomático? Vocês captaram? Um Peraí, sorriso que deixa não eu é arrumar falso. minha anteninha. Eu entendi isso, um sorriso que não é falso. Existem, Que vai pes- tratar com todos da igualdade, né? existem pessoas que querem mudar o comportamento. Eu citei, Porque a gente sempre vai mudar. eu citei, A cara de ué dela. eu citei semana passada um exemplo, mas hoje eu vou fazer um algo diferente. Nós estamos aqui falando do nosso evento, do Dia do Amigo, aqui, passei para vocês, minha irmã ajudou compartilhando mais algumas ideias, e aqui todo mundo concordou. Daí eu me retiro, vou para minha casa, vocês se reúnem, A gente não é lá na igreja? calma, você vai entender, calma. Aí a gente termina a cela, eu vou para casa, subo pro meu canto, e vocês se reúnem. O Thiago tá maluco? O que esse doido tá querendo fazer? A gente meteu o pau em você, é isso? É. que você quer dizer? Critica. Tá sabendo? Caramba, Quem foi que contou? A gente falou que o que acontecesse aqui eu fiquei entrevista. Você tem um porém, eu resolvo na queda de braço depois. É, irmão. Você eu tenho outro jeito. Mas Pode vir me buscar. foi como eu citei. Aqui na frente de todo mundo concorda, bate palma, comemora, mas quando vira as costas, o que esse louco quer fazer? Nunca. Ou seja, o que
Até uma vez, Caçariga fora. numa outra ministração que eu fiz, ela até citou um exemplo. Que ela gosta de, em todos os lugares que ela está, ser a mesma pessoa. Ela não gosta de ser falsa com Ela é ninguém. linda. Tô apaixonada por ela. Ou seja, Linda! ou seja, usando o exemplo dela. Aqui ela é verdadeira. Na casa dela ela gosta de ser verdadeira. No trabalho dela ela gosta de ser verdadeira. É assim que nós temos que ser. Se por algum acaso você não... Assim, eu cresci assim. Eu citei o exemplo aqui do nosso evento. Algum de vocês não é a favor. O momento de ser explicado é naquele momento que está sendo falado. Pode falar, Bia. Não é no momento Eu vou de... fazer o painel bem bonitinho aqui na sua sala. Não é no momento lá depois nas costas da pessoa. Porque isso está mostrando que não é uma pessoa que tem caráter, não é uma pessoa que tem um... Como é que eu posso falar? Não é uma pessoa de palavra. Então você tem que procurar ser a mesma pessoa em todos os lugares. Mas lógico, se for para o lado negativo, você procurar mudar. Se você tiver alguma crítica contra alguém, fazer uma crítica construtiva, porque as críticas que estão falando aqui é quando você lasca o pau mesmo no seu líder. É você ter uma crítica construtiva, uma crítica que vá levantar, uma crítica que vá colocar a pessoa mais alto, mas sem orgulho. Devemos ter o mesmo parecer. Aqui foi como nós falamos semana passada, sobre disposição mental, sobre termos o mesmo propósito, a mesma unidade. Se tiver alguma discordância, resolver ela ali na hora. Nós temos que estar unidos no mesmo propósito, temos o mesmo parecer. Deixa eu ver aqui.